eu apliquei um conceito para vocês sobre fundo e topo. Eu mostrei para vocês que existem 3 tipos de fundos e 3 tipos de topos, basicamente, tá? Que são... vai sim, Marcelo, tá tudo gravado. Eu mostrei 3 tipos de situações. Mostrei o S, mostrei o I e vou mostrar o L agora. L. Como assim, Dave? S e L. Essas são siglas em inglês. S para curto prazo, L para prazo intermediário e I para prazo intermediário e L para prazo longo. Então, basicamente, nós temos STH/L, que é high e low. Nós temos LTH e LTL, para que é high e low. E nós temos LTH e LTL, tá? Que é high e low. Eu mostrei para vocês esses dois aqui, ó. O STH/L e LTL/L, que é a abreviação que o Michael utiliza dentro da sua teoria para topos de curto prazo, fundos de curto prazo, tá? Topos de médio prazo, fundos de médio prazo. Topos de... não, aqui eu usei a nomenclatura errada, é I, desculpem. Topos de longo prazo, topos e fundos de longo prazo, tá? Então, eu falei pra vocês que essa garotada aqui, swing por swing, é de curto prazo, tá? Swing por swing são de curto prazo. Simplesmente, por serem swings, são de curto prazo, tá? Foi swing, cai nessa aba de curto prazo. ITL nós temos, e ITH nós temos duas questões, que são... deixa eu mover aqui para ficar mais bonito para vocês. Que são o quê? Quando o swing completa um FVG, ou quando temos 3 swings formando um swing maior, tá? Quando temos 3 swings formando um swing maior. Essas duas situações aqui que caem nessa questão de topo e fundo de médio prazo. E essa outra aqui, David, como é que eu tenho para achar essa questão aqui de fundo de longo prazo, fundo de prazo intermediário e assim sucessivamente? Basicamente, o que, é que vocês podem fazer para perceber isso aqui? Vamos usar a lógica aqui. A evolução de um para outro. Se este aqui, qualquer swing, é curto prazo, aí volta a batida. Eu vi um swing, eu sei que ele é de curto prazo. Depois eu começo a descer um pouquinho, para os prazos intermediários. Peraí, se ele completa um Fairway Gap, ele é um de médio prazo. Se ele tem 3 swings formando um swing maior, ele é de médio prazo. Quando é que eu vou ter um de longo prazo? Temos algumas questões aqui. Tá. Quando é que eu vou ter um de longo prazo? Primeira questão. Níveis, chaves de liquidez é o primeiro ponto. Níveis chaves de liquidez é o primeiro ponto. Níveis chaves de liquidez. O que são níveis chaves de liquidez? As próximas aulas vocês vão estar acompanhando. Tá? As próximas aulas vocês vão estar acompanhando o que é nível chave de liquidez. Mas basicamente não é nada muito bizarro. PDL, PDH, PWL, PWH, PML, PMH. Tá? Nível chave de liquidez. Próximo passo. Nível de tempo maiores. Ou seja, níveis de tempo maiores. E a junção de ITLs e ITHs. Tá? A junção de ITLs e ITHs. Vocês vão estar observando no gráfico, vocês vão ver basicamente como é que é isso. A junção de ITLs e ITHs. Essa é a questão de hoje. LTL e ITL. Que são os famosos longos prazos. Tá? São os famosos longos prazos. Eu vou dar uma revisada bem interessante aqui, vou mostrar no gráfico para vocês. Que é mostrando como é que basicamente a gente vê esses garotos. Quando vocês começam a utilizar essas questões de STL, SDH, ITH, ITL, LTL, LTH, começam a surgir algumas questões bem interessantes para vocês, tá, pessoal? E vocês precisam começar a criar hábitos. Por quê? Porque eu vejo que alguns de vocês, pelo menos os que falam, interagem, mandam mensagem, ainda tem alguma falsa impressão de querer operar sempre. Não trabalhem nisso. Sempre trabalhem em um horário. Se vocês forem prestar atenção, tá operando futuros, operem a partir das 9h30. Podem ter certeza disso. Operem a partir das 9h30. Vocês vão ver o salto de qualidade que a vida de vocês vai ter. Independente. Opere a partir das 9h30 da manhã. Via de regra. Ah, mas o Michael fala que de 7 horas da manhã eu posso estar operando. O Michael fala que de 8h30 da manhã eu posso estar operando. Tudo bem. Vá por mim. Quando você pegar uma experiência, conseguir aprovar uma mesa, pedir uns pormenores, que você conseguir ler fluidamente, você pode fazer outros testes. Mas eu recomendo 9h30 da manhã. Pega pra operar a partir das 9h30. 9h30 hoje, 9h30 da manhã, 9h30 pra sempre. Ah, mas isso não quer dizer que eu não posso entrar numa Londres, isso não quer dizer que eu não posso entrar nisso, isso não quer dizer que eu posso entrar naquilo outro. Pode, você pode sim. Mas, entretanto, tudo a ver com tudo, quando você entra no horário onde tem a maior probabilidade, lembra lá, primeiro é tempo, pessoal. Quando você entra no horário que tem maior probabilidade, é muito melhor pra você, tá? É muito melhor pra você. Então, sempre, iniciem às 9h30, tá bom? Iniciem às 9h30 da manhã. Quando vocês começam a fazer isso a partir das 9h30 da manhã, vocês conseguem observar que só por essa questão de seletividade de tipos de topo e de fundo, a visão de vocês já muda. Por quê, David? Porque existe aqui um upgrade. Dia 6 de janeiro, ir para meia-noite. E aqui também eu vou passar um conceito que o Michael ensina, que é correlacionado à questão do código-fonte. Tá? O código-fonte que o Michael, ele basicamente teve por base para criar essa parada aqui. Ele tá mostrando em 2025, tá? Ele tá mostrando essa parada em 2025. Então sempre eu vou trazer uma atualização nas aulas de amanhã, alguma coisa que o Michael tá falando sobre 2025. Só para deixar bem embasado para vocês. Então, basicamente, o que ele fala sobre a faixa de abertura, né? A faixa de abertura.
que é a Midnight Open. Essa faixa de abertura aqui do Midnight Open que o Michael fala, ele passa algumas regras, tá? Ele passa algumas regras. Pode pegar papel e caneta, pode anotar que vocês vão ver que isso aqui vai clarear muito mais a mente de vocês. É sempre uma pedra acima da outra sendo colocada na mochila de vocês para que vocês peguem experiência. Quando vocês pegam aqui, a partir de meia-noite, vocês vão procurar o que agora? Vocês vão procurar 30 minutos à frente. Tá? Meia-noite tá aqui, vão procurar 30 minutos à frente. Você vai marcar meia-noite e 30. Meia-noite e 30. Você vai delinear a máxima desse range. Máxima desse range aqui. Depois você vai delinear a mínima desse range. Depois você vai delinear o preço da abertura desse range. 3 pontos. Vamos botar isso aqui pra vocês já, para que vocês consigam observar. Delinear esses 3 pontos aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar um PDAway. Dentro disso aqui, ó. Meia-noite e 30. 30 minutos. Lembra lá que eu sempre gostei de bater nessa tecla com vocês. Ainda antes do Michael falar sobre isso. O Michael fala explicitamente lá por volta dos 10 minutos da aula dele. Aula 2. Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem. E pra quem não sabe, tá? Essa mentoria 2025 do Michael tá saindo toda em português. Como assim, David? Tá saindo toda em português. A opção faixa de áudio tá ativada no YouTube do Michael. Ou seja, ele tá mandando o conteúdo dele, você consegue ouvir em português esses novos conteúdos. Se você vir aqui, ó, essa aula dele aqui, ó. Deixa eu passar aqui esse anúncio. Essa minha conta eu teria o pago. Vem aqui em faixa de áudio. Aqui, ó, faixa de áudio. Português Brasil. Você vai ouvir, pessoal, bem-vindos de volta. Tudo em português. Esta é a nossa palestra de 7 de janeiro de 2025. O tópico desta noite abordará a faixa de abertura da meia-noite. Deixa eu pegar aqui pra e quero que vocês. saibam, para todos vocês, meus queridos alunos que são apaixonados por Forex, certo? Meia faixa Ó, presta atenção no que ele vai falar aqui agora. Sobre os 30 minutos, tá? Coisa que eu já que está sendo direcionada especificamente para o intervalo de 30 minutos das 9h30 da manhã às 10 horas da manhã. Então, esse segmento de tempo que é a faixa de abertura algorítmica existe, absolutamente, não me importa quem lhe diga o quê. Não há outra faixa de abertura, exceto aquele intervalo de 30 minutos. Por que ele tá falando isso aqui? Só pra conceituar e habituar vocês. Existem alunos dele, tá? Existe aluno dele, como o Dale, ou como um tal de Romeo, como outros alunos dele, que... É porque eu acho que não vai aparecer pra vocês o áudio, tá? Por conta da questão da compartilhamento de tela aqui do Google Meet. Não vai aparecer o áudio pra vocês. Mas quando vocês colocarem no YouTube, vão lá por volta dos 9h50. Isso, bacana. Muito bom, Nani. Obrigado. Aqui, ó. E controlados por um algoritmo. Ó, controlado no algoritmo. Não é mais um tabu, mas ainda Não é há mais uma um forte tabu, oposição à ideia. E mas há isso uma é bom. forte oposição à Isso ideia, isso é significa bom. que sempre haverá liquidez. Ele Haverá tá falando. pessoas que poderão ser o lado oposto do seu negócio vencedor porque não estão informadas. Ele tá falando Certo? que existem Então, pessoas que isso é um são benefício para você. Tá, E se tá, você tá. estiver em uma conversa com pessoas por aí e elas estiverem argumentando dizendo que o que estou ensinando ou falando não existe. Ele falando Inventado, que- inventado. Deixa essa acreditar. Ele falando aqui, basicamente, que não é pra discutir com ninguém, que esse conceito dele se auto-se-prova, que é pra sempre a gente ter a contraparte, a liquidez. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente sempre tem a contraparte, a liquidez assim sucessivamente, tá? Ele Deixa eu fala sobre isso. acreditar. Tudo bem, não tente ganhar todas as discussões Não com tem que ganhar essas discussões com as pessoas, pessoas, ok? Então, quero que você pense em Ó. como ensinei a faixa de abertura na sessão da manhã, que está Quero que você pense sobre como eu ensinei o intervalo de abertura na sessão da manhã. sendo direcionada especificamente para o intervalo de 30 minutos das 9h30 da manhã às 10 horas da manhã. Essa parte aqui, o intervalo, a legenda não pegou, mas ele tá falando basicamente sobre o intervalo de 30 minutos, tá? O intervalo de 30 minutos. Aqui, Então. ó, intervalo de 30 minutos, da 9h30 até as 10 horas da Esse manhã. segmento de tempo que é a Então, faixa de então, aquele segmento de tempo, que é o intervalo, abertura algorítmica. E Existe, abertura absolutamente, algorítmica. não me importa. e absolutamente. E eu não me importo quem te diga o quê? Não importa quem te Não há diga o outra quê? faixa de Não abertura. há outra faixa de abertura. Exceto aquele intervalo de 30 minutos. Exceto aquele intervalo de 30 minutos. Se ok? for menos de 30 Se for menos de 30 minutos, não é minutos, algoritmo. não é É algoritmo. só alguém tentando É apenas inventar alguém algo. tentando inventar algo. Mas Mas o o algoritmo algoritmo usa esses primeiros absolutamente 30 minutos e faz o ele mesmo tipo faz de o coisa à mesmo meia-noite, coisa horário local de Nova à York. meia-noite, horário local de Nova York. Para as pessoas que estiveram Para as conosco, pessoas você sabe comigo. comigo como trader do círculo interno e eu estava dando predominantemente apenas instruções de Forex. Todos vocês sabem que ensinei um conceito e vocês podem encontrá-lo em minhas palestras de mentoria pagas e palestras de... Ele tá falando aqui sobre a mentoria paga dele, tudo mais, tá? Depois disso, o outro ponto-chave que ele fala, das 10 até as 10h50, ele fala sobre algo algorítmico. mentoria neste canal do YouTube. Tudo o que você precisa fazer é procurar a playlist de 2016. Ele fala sobre a playlist 2016, a mentoria paga, a gente tá tratando da parte da tarde. Vamos pular aqui pra 12 e 13. 12 e 13 aqui. Isso argumentar dessa forma hoje em dia. Então, o que eu estava fazendo na época dos PIP? Ele falando que na época do Baby Pip ele já aplicava esse conceito, ele já mostrava isso, ele falando que isso aqui é basicamente o código fonte pra essas questões que ele passa, tá? de bebê quando Por quê? Porque nisso aqui ele vai mostrar cravando topo, cravando fundo, mostrando muita movimentação bacana. conseguia entrar lá e negociar e acertar a máxima e a mínima do dia. Como consegui fazer isso? É esse conceito aqui que dá início a tudo. É esse conceito aqui, ó, que dá início a tudo, como ele fazia pra acertar topo, pra acertar fundo de mercado e assim sucessivamente. É esse Ok, conceito aqui. então, novamente, vamos... Por que ele tá falando isso? Porque ele tá dando essa introdução de que falem o que falar, digam o que disser, que existe outras faixas de abertura, que é o que um aluno dele, que pegou o conteúdo, que o Michael já falava sobre quarterly shift há muito tempo. Enfim, não vou me repetir nem prolongar nessa questão, tá? Mas ele tá falando, ó, só existe um tipo de faixa de abertura, é de 30 minutos. 9h30 às 10, meia-noite a meia-noite e 30. Duas faixas de abertura algorítmicas são essas duas. Falem o que falar, digam o que disser, eu não me importo, eu não ligo. É bom porque sempre vai ter contraparte pra gente, ele tá dizendo basicamente isso. É bom que sempre vai ter contraparte pra gente. Dá aqui, ó. Primeiro ponto, você vai marcar meia-noite. Segundo ponto, meia-noite e 30. 30 minutos, tá? 30 minutos. 30 minutos sempre. Meia-noite a meia-noite e 30. Nesse intervalo de meia-noite a meia-noite e 30, você vai fazer o quê? Você vai marcar a máxima desse range, a mínima desse range e a abertura desse range. Depois de ter sido feito isso, o que você vai fazer? Você vai procurar um PDAway dentro dessa faixa aqui, tá? Um PDAway dentro dessa faixa. Qual é o PDAway que você mais se identifica? É Fair Value Gap? É bloco de ordem? Basicamente, nós temos esses dois tipos de... Tanto Fair Value Gap quanto bloco de ordem. Temos esses dois tipos de PDAway, só que nós temos as variantes. Temos IFVG, temos outros tipos de variantes. Mas os PDAways do Michael basicamente se resumem a isso. Quando vocês veem isso daqui, o que é que vocês fazem? Vocês vão medir esse Fair Value Gap, vocês vão medir esse bloco de ordem e vão estender no futuro, tá? Vocês vão estender no futuro. Basicamente, olhando aqui esse range de negociação de 30 minutos, o que a gente tem? A gente tem essa faixa aqui, ó, tá? Essa faixa aqui, como um Fair Value Gap mais expressivo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou medir esse Fair Value Gap. Cancelar.
medir o Favela Gap e expandir no futuro. Essa medida do Favela Gap eu estou usando com a ferramenta de FIBO, nível 0, 1, 50, 75 e 25, tá? É isso aqui, ó. Nível 0, 1, 50, 25, 75. Vai dividir isso aqui. Dividir isso daqui. E estenda no futuro. Então o que acontece? Quando o preço ele vai acima disso daqui, ó, o mercado tende a buscar níveis de Standard Deviation, que é isso aqui, ó. Você pega a mínima, pega a máxima, medir aberturas, que é o que? Isso aqui é uma ferramenta de FIBO que vai medir níveis de expansão. Tá? Vai medir níveis de expansão. Quando esses níveis de expansão estão medidos, nós temos alvos que o mercado pode estar indo buscar. Aqui são dois alvos iniciais, mas quando a gente vê o Michael dando aula, a gente consegue ver até nível de menos 5. Deixa eu só ver aqui. Nível de 5. Nível de 6. Você consegue observar, ó, que o mercado vai embora buscar esse nível de 5, 6 e ainda vai muito mais, tá? Mas tudo a partir dessa faixa de abertura aqui, ó. Quando essa faixa de abertura está delimitada, o que é que você vai procurar agora? Você vai procurar qual dos dois lados o mercado ele vai trabalhar. Ele começou a trabalhar primeiro para onde? Primeiro para cima. Então isso indica que o mercado vai querer buscar o quê? Vai querer buscar níveis de Standard Deviation para cima. Tá? Standard Deviation para cima. Você começa a observar, ó, que basicamente aqui o zone de Londres, pelo menos, começou a fazer o quê? Níveis mais altos. Dentro dessa visão que a gente começa a enquadrar, entrar em OTE, entrar em Favela Gap, entrar em isso, entrar em aquilo outro, e assim sucessivamente. E podemos fazer o quê? Podemos fazer a nossa junção, tá? A nossa junção. Tá? Obtermos fundo e topo de longo prazo. Se vocês prestarem atenção, o que a gente tem aqui? Eu tenho um STL, um topo, um fundo de curto prazo, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Droga. Temos um fundo de curto prazo. Bem aqui. Próximo swing low, aqui. Fundo de curto prazo. Próximo swing low, aqui. Fundo de curto prazo. O que é que isso aqui faz? Faz com que esse fundo aqui se torne o quê? Um ITL. Um topo intermédio, um fundo intermediário. Mas não para por aí. Quando a gente começa a observar mais à frente aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem um fundo de curto prazo aqui. A gente tem um swing low aqui que também se torna um STL. E a gente tem um outro swing low aqui que também se torna um STL. O que é que isso aqui faz? Isso aqui faz com que esse fundo aqui, ó, se torne o que, David? Se torne um ITL. Opa! Tem um ITL aqui e um ITL aqui. ITLs mais baixos. E daqui a pouco, o preço vem na lateral aqui. Ó, o preço vem nessa lateral aqui, ó. E plota o quê? Ó, pode ver, ó, ele vai subindo e vai fazendo o quê? Fundos de curto prazo, ó. Fundos de curto prazo, 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 fundo de curto prazo, fundo de curto prazo. 1, 2, 3. O que é que esse swing aqui se torna? Ele se torna um ITL. Ó, a junção de 3 ITLs aqui, ó. Não, um ITL, como assim? ITL anterior também. Aonde aqui? Ah, aqui. Hã? Deixa eu ativar o microfone de vocês. Aqui, tem um ITL aqui também. Não, você não ignora. Você pode deixar também, tá? Pode deixar também. Só que a junção aqui é o quê? É você começar a observar um fundo de longo prazo aparecendo, Bruno. Por quê? Isso aqui também é um ITL. Tudo correto e bem observado pelo Bruno, tá? Deixa eu passar isso aqui. Só que aqui você consegue observar o quê, ó? Você consegue observar a junção de 3 ITLs forma o quê? Um LTL. Um fundo de longo prazo. A junção de 3 STLs forma um ITL. A junção de 3 ITLs forma um LTL, tá, pessoal? Sempre 3, ó. Presta atenção, de novo. 3, tá? 3, ó, 3, de novo. Eu tô preparando um palco para dar as palestras para vocês sobre a questão algorítmica de 369, tá? 3, ó. 3 fundos de curto prazo formam um fundo de médio prazo. 3 fundos de médio prazo formam um fundo de longo prazo. Tudo bem? Deixa eu anotar isso aqui para vocês, ó. 3 fundos de curto prazo formam um fundo de médio prazo. 3 fundos de médio prazo formam um fundo de longo prazo. Certo? Deu para entender? 3 fundos de curto prazo formam um fundo de médio prazo. 3 fundos de médio prazo formam um fundo de longo prazo. Então o que é que eu tenho aqui de informações, pessoal? Ó, ITL mais baixo. Eu começo a observar que quando vai formar um novo ITL por aqui, ou seja esse, ou seja pelo fechamento aqui do Favela Gap, que ocorreu aqui, esse aqui, ou seja qualquer um deles, eu sei que isso aqui é um fundo de longo prazo. Ó. Isso aqui é um fundo de longo prazo. Por ele ser um fundo de longo prazo, eu sei que ele tende a segurar o preço muito mais. Eu sei que isso aqui pode ser um possível fundo do dia. Eu sei que isso aqui pode ser uma zona muito boa ou um ponto de interesse muito bom. Para quê? Para segurar o preço. Para segurar o preço. Atribuídos a isso, o que eu tenho? Eu tenho essa questão do Midnight Open. O Midnight Open que o Michael ele ensinava era só essa questão aqui da abertura de meia-noite. A abertura de meia-noite, acima tá cara, abaixo tá barato. Acima tá cara, abaixo tá barato. Agora ele começa a aplicar o código fonte. Ele fala na aula, vocês podem observar. Tá em português, pessoal. A faixa de áudio tá ativada para o YouTube do Michael nos novos vídeos que ele tá postando. É só colocar lá, vocês vão ouvir tranquilamente em português. Tá em áudio perfeito e claro. O que é que ele tá falando? Ele tá falando, ó. Aqui é o código fonte. Como é que eu faço para ter acesso a esse código fonte? Pega meia-noite, pega até meia-noite e 30. 30 minutos. Marca a máxima, marca a mínima. E eu quero que você marque dentro desses 30 minutos um PDAway. Nós temos dois tipos de PDAway. Favela Gap, blocos de ordens. Tá? Favela Gap, bloco de ordem. E vem as variantes dele, como vocês estão aprendendo. A gente trouxe o primeiro tipo de bloco, agora eu vou trazer o segundo tipo de bloco. Vem as variantes. Então eu pego esse primeiro Favela Gap aqui, que é o mais expressivo. Nós temos outros Favela Gaps? Temos outros Favela Gaps. Mas o mais expressivo foi esse deslocamento aqui. E divido agora o Favela Gap em 4 níveis. 0, 1, 50, 25, 75. Tem 4 níveis aqui. Esse aqui é o consequent encroachment da primeira parte do Favela Gap. Esse aqui é o consequent encroachment do Favela Gap completo. Esse aqui é o consequent encroachment da segunda parte do Favela Gap. Esses 4 pontos aqui, ou esses 3 pontos aqui do meio, ou esses 5 pontos aqui completos, eles vão servir de níveis. Níveis que dão um apoio para que você possa estar pegando uma operação e assim sucessivamente. Mas eu quero que vocês usem isso aqui como, como amparo para a visão do algoritmo que o Michael fala. Olha como vem respeita nitidamente, muito fielmente, esses níveis aqui, ó.
Ele bate aqui e sobe. Volta, forma, enfim, e sobe. Esse LTL aqui, ele começa a nos dar mais indícios ainda de que isso aqui está nos dando uma boa tendência altista, uma boa visão para mercados mais altos. Atrelados a isso, nós temos o quê? Nós temos essa nova funçãozinha que o Michael está passando sobre o Midnight Open, nos dando respaldo sobre isso. Como assim, David? O mercado ele abre e passa os 30 primeiros minutos. E sua primeira vontade de trabalhar é o quê? É acima disso. É acima disso. Quando nós temos isso aqui, na sua primeira vontade de trabalhar tem acima disso daqui, o que é que nós podemos ter? Entrada em OTL disso daqui. Deixa eu tirar isso aqui. 50, meia, 79, preta, cor preta para que vocês consigam observar. Nós temos entradas em OTE desse nível, buscando níveis mais altos. Quais níveis mais altos? Esses níveis de expansão de Standard Deviation, que é o quê? É a medição desse fundo com esse topo para níveis expansivos, tanto para cima quanto para baixo. Você consegue ter mais ou menos ali visões de onde o preço ele tende a se parar, tá? Tende a se parar. Nessa questão aqui da MNQ, eu estava buscando um CIB que tinha no diário. Se vocês colocarem aí, ó, um D, vocês vão ver um CIB aqui nesse gráfico. Bem aqui, ó. Eu estava buscando essa expansão desse CIB aqui, ó, até chegar nesse CIB aqui. Para alvo diário. Ele fecha o CIB completamente na segunda-feira ainda, tá? Ele fecha o CIB completamente na segunda-feira. Olha lá, segunda-feira ele fecha o CIB diário lá por volta das 10 e alguma coisa da manhã, tá, pessoal? 10 e alguma coisa da manhã. Então você começa a observar o quê? Que aqui nesse fechamento de CIB aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Tem o ITL, o ITH, pra falar a verdade. Aqui, né? Tem um ITH. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um ITH. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um ITH. 1, 2, 3. O preço quebra o quê? Um topo de longo prazo. Ou seja, o mercado ele tá comprador ou ele tá vendedor? Ele tá 100% comprador. Ele tá quebrando um topo de longo prazo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O preço vem quebrar esse ITH aqui, esse LTH. O que é que você pensa em fazer aqui quando ele retesta esse LTH? Ele não serve apenas para respaldo para você procurar níveis de venda. O ITH, quando ele é quebrado dessa forma aqui, você pode estar observando isso aqui, pessoal. Um swing high quebrado. E ainda um swing high de longo prazo. Isso aqui vai servir de quê? Um bloco de ordem. Você pode estar pegando compra aqui, ó. Você pode estar pegando compra aqui. E para ser jogada onde? Mais para cima. Mais para cima. Daqui a pouco o mercado vem e faz o que aqui, ó? ITH aqui. ITH aqui. Um ITH não tá tão bonito aqui, mas é. ITH aqui também. ITH aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui fica sendo o quê? Um LTH. Um topo de longo prazo. Quando a gente observa isso aqui, a gente quer ver ele quebrando níveis relevantes. Aconteceu a quebra de níveis relevantes por aqui, David? Não vejo tão bem essa quebra de níveis relevantes aqui. Eu vejo como apenas uma captura de liquidez que o mercado fez para a abertura das 9h30. Por isso que eu falo, aguarda a abertura da 9h30 que vai dar muita informação. Aqui, a abertura da 9h30. O que a abertura da 9h30 faz inicialmente? Ele quebra um topo de longo prazo. Isso aqui não está nada vendedor. Nada vendedor isso aqui tá. 9h30. Quebrou um topo de longo prazo, apoiou nesse topo de longo prazo e começou a subir. Fechou o CIB diário e começou a plotar swings, ó. Intermediário. Daqui a pouco, lá por volta das 11 alguma coisa, quase meio-dia, ele forma um topo de longo prazo. Quando ele forma esse topo de longo prazo, ele vem quebrar esse fundo intermediário aqui, ó. Isso aqui fica sendo um fundo intermediário. Um ITL. Por que um fundo intermediário, David? Vai lá 1, 2, 3, vai lá 1, 2, 3, vai lá 1, 2, 3. Olha os swings aqui, ó. Em junção. Ele vem quebrar outro fundo intermediário bem aqui, David, ó. 2 fundos intermediários quebrados. Será que 2 fundos intermediários como esses quebrados não te passa alguma mensagem? 2 fundos intermediários quebrados, um na sequência do outro. Outro fundo intermediário aqui, ó. Fechamento de Fair Value Gap. Será que isso aqui não te passa alguma mensagem? Outro fundo intermediário bem aqui, ó. Olha o tanto de fundos intermediários que estão sendo formados um pertinho do outro. Quando eu falei pra vocês, eu falei, ó, preste atenção em quedas de topos intermediários e quedas de fundos intermediários. Quebrou fundos intermediários aqui, ó, depois de ter formado o quê? Um topo de longo prazo. O que é que vocês têm em mente a partir disso? Eu sei que isso aqui é um topo de longo prazo. Se o mercado quebra esse topo de longo prazo aqui, eu tenho uma informação, que ele está querendo chegar mais alto. Basicamente no nível de liquidez que tem mais aqui acima, de diário. Mas se ele forma um topo de longo prazo e começa a quebrar 1, 2, 3, 4 fundos de prazo intermediário, o que é que vocês podem pensar? O que é que vocês podem deduzir com essa informação que nós temos aqui? Que o mercado ele está em baixa, vendedor. Que o mercado está em baixa, que ele está vendedor. A partir dessas duas quebras aqui de swings intermediários, o que a gente já consegue ver aqui, pessoal? A gente já consegue ver entradas aqui nesse nível de bloco. A gente já consegue ver entradas aqui nesse nível de Fair Value Gap, tá? Buscando o quê? Buscando patamares mais baixos. E podendo participar do quê? De um fundo, de um topo semanal. Podendo participar de um topo semanal. Vocês pegam essa entrada aqui, ó. Tá? Vocês pegam essa entrada aqui. Devido a só a formação do topo de longo prazo. Quebrou esse nível aqui de swing, que foi feito swing de curto prazo, que foi feito dentro desse Fair Value Gap. O preço veio, formou outro swingzinho aqui, mostrando um swing intermediário mais baixo do que esse outro swing intermediário. Peguei essa venda, vim aqui, posicionei meu stop aqui. Perfeito. Perfeito. Então o preço começa a fazer o quê? Começa a ser jogado lá pra baixo. Questão de macro. Já preparem aí os novatos para verem a aula de macro. Isso aqui não é só um tipo de macro que existe outro tipo de macro, mas uma das macros iniciais que o Michael apresenta em seus trabalhos é de 10 minutos antes e 10 minutos depois das suas viradas horárias, tá? Então ele fala sobre isso aqui. Tem inúmeras possibilidades de trabalhar em cima dessas macros, como por exemplo, captura de liquidez, tá? E começa a trabalhar mais baixo, com interação em Fair Value Gap aqui, ó. O que é isso aqui? Modelo 01, só que em uma das suas variantes, sem a queda do swing low, tá? Capturou liquidez, entrou em Fair Value Gap, começou a cair. Olha o modelo 01 aqui, em faixa de macro, ó. Capturou liquidez, quebrou o swing low e veio fazer o que aqui? Fair Value Gap, outra entrada.
outra entrada em macro, tá? Em macro. O macro não deixa bem certo, vou dar alguns spoilers, sobre a faixa horária. Ele restringe a métodos de ensinamento 10 minutos, mas ele deixa bem claro que esse efeito de macro pode acontecer 20 minutos antes, 20 minutos depois, 15, enfim, fica aí algo bem em aberto, mas ele deixa restringido 10 minutos, tá? Então você pode fazer aqui uma entrada por Fair Valley Gap, uma entrada por modelo 01, que eu já passei pra vocês, que é basicamente o modelo de 2022 que o Michael passa. E aqui o Michael começa a nos mostrar esses indícios e o mercado começa a fazer o quê? Começa a cair. Começa a cair, pessoal. Se vocês prestarem atenção, porque o Michael fala que isso aqui é a base do algoritmo dele. É a base do algoritmo dele. Ele fala isso na aula, pode prestar atenção, tá? Pode prestar atenção. Quando eu mostrar a videoaula sobre o Enigma, vocês vão ver que muito do que eu vou falar sobre o Enigma, que o Michael não revelou ainda, com essas aulas de 2025, ele só tá dando amparo, só tá dando respaldo, só tá falando o que eu já falava pra vocês, tá? Já apresentava pra vocês. Se vocês pegam esse conceito de base algorítmica, vocês pegam meio-dia, vocês pegam meio-dia e 30, só pra provar mais uma vez que a fractalidade ela é real e ela funciona. A gente pegou meia-noite, vamos pegar meio-dia? Só pra vocês terem uma noção aqui, tá? Vamos pegar meio-dia aqui. Meio-dia, preço de abertura. Tá aqui. Meio-dia, range de sua máxima. Meio-dia, sua mínima. Mínima também aqui. Tá aqui. PDLA relevante pra gente tá medindo aqui. Vamos medir aqui. Fair Valley Gap, sem problema nenhum. Vamos medir aqui esse Fair Valley Gapzinho aqui. Ainda que a gente poderia medir esse void aqui também. Mas vamos medir esse Fair Valley Gap aqui. Ó. Vamos medir esse Fair Valley Gap. Passou meio-dia e 30. O preço trabalhou logo aonde? Abaixo desse range de meio-dia e 30. Trabalhou abaixo desse range de meio-dia e 30. Ou seja, mercado vendedor. O preço trabalha abaixo, volta aonde? No consequente encroachment do range inferior desse Fair Valley Gap. Ó. Consequente encroachment no range inferior desse Fair Valley Gap. O que o mercado começa a fazer pela parte da tarde, pessoal? Começa a cair. Aí é onde vem aqui a situação do standard deviation. Você vai pegar a máxima de meio-dia e a mínima de meio-dia. Entre meio-dia e meio-dia e 30, medir aberturas. Aqui são níveis iniciais que o Michael fala. Deixa eu ver aqui qual é esse aqui. Níveis de menos. Vamos colocar um menos 4. Ó, nível de menos 4 não chegou. Vamos colocar um nível de menos 2. Cor preta, para que mostre melhor no gráfico. Nível de menos 3. Olha lá. Como ele vem buscar esses níveis, ó. Menos 3. Se você prestar atenção, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um rejection block. Olha onde o preço vem parar. No 50% do rejection block. E começa a fazer o quê? Começa a entregar. Olha o que o mercado ele faz. Fundo intermediário. Fundo intermediário. Fundo intermediário. O que é que faz isso aqui? Um fundo de longo prazo. LTL. Claro, já era 3 horas, aqui já era 4 horas da tarde. Tudo nos pormenores. O mercado já ia fechar, mas olha o que acontece. O mercado é jogado lá pra cima. Tá? Então, fundos e topos de longo prazo servem basicamente para vocês estarem tendo uma lista de verificação. Que fundo é esse aqui? Que topo é esse aqui? Isso é um topo de longo prazo? Isso é um fundo de longo prazo? Isso é um topo de prazo intermediário? Isso é um fundo de prazo intermediário? O que é que está acontecendo aqui? Tá? A gente começa a se perguntar sobre isso. Um fundo de longo prazo é mais forte do que um fundo de prazo intermediário. Um fundo de prazo intermediário é mais forte do que um fundo de curto prazo. Segue a sequência. Como é que eu identifico a formação disso, David? Nós temos um fundo de curto e um topo de curto prazo, são os swings propriamente dito. Foi swing, é de curto prazo. Para se tornar um de prazo intermediário, ou ele fecha um Fair Valley Gap, tá? Ou ele fecha um Fair Valley Gap, ou ele tem 3 swings formando lá sua junção, ele se torna então um fundo ou topo intermediário. Quando eu tenho 3 swings intermediários, o swing de baixo, intermediário, ele se torna um swing de longo prazo, tudo bem? A próxima questão são o quê? São os níveis de liquidez. Quando o mercado ele trabalha acima de um PDH, de um PDL, ou abaixo de um PDL, nós temos formações de possíveis topos de longo prazo e fundos de longo prazo, pela questão de níveis de liquidez e pela questão do fator tempo, porque é uma liquidez passada. Como se vocês forem prestar atenção aqui, deixa eu colocar um nível diário, isso aconteceu essa semana, para que vocês consigam observar. 1D. Opa, 1D. Deixa eu excluir isso aqui. Aqui, ó. Aquele mesmo topo de longo prazo que eu marquei aqui com vocês, além dele ser um topo de longo prazo, porque foi mostrada a prerrogativa de 3 swings intermediários, tá? Aí o maior fica sendo o quê? Fica sendo um IT, um LTH, um topo de longo prazo. Ele se torna um topo de longo prazo por quê? Porque ele está trabalhando acima de níveis chaves, ó. Eu tenho o que aqui? Tenho um PDH. Eu tenho o que aqui? O preço trabalhando dentro do quê? Fechando um CIB. E ainda mais outras coisas aqui, como por exemplo o quê? Ele chega a trabalhar em um rejection diário. Chega quase no consequente encroachment dessa parte de baixo aqui, ó. Chega quase no consequente encroachment dessa parte de baixo. Isso aqui, dadas as devidas circunstâncias aqui, ó, torna que esse topo aqui seja um topo de longo prazo, tá, pessoal? Seja um topo de longo prazo. Dados os níveis. Ah, eu analiso M15, M5 e M1. 15 minutos. Deixa eu tirar isso aqui. 15 minutos. O preço foi e capturou essa liquidez aqui. 15 minutos. O preço foi e capturou essa liquidez aqui. 15 minutos. O preço foi e capturou essa liquidez aqui. Sem ter nenhuma informação daquela junção de swings intermediários, quando isso aqui se constitui um topo, eu vou saber que isso aqui é um topo de longo prazo nesse meu time frame aqui, ó, tá? Por quê? Ele capturou níveis chaves, níveis de liquidez, tá? Capturou níveis chaves, níveis de liquidez. E para vocês fazerem uma entrada, como por exemplo, aqui foi a questão da abertura de sexta, de segundo e domingo, tal. Como é que eu quero fazer uma entrada aqui? Quero fazer uma entrada para compra ou uma entrada para venda? Observem pelo menos um intermediário, um IT, tá? Nunca observem um ST, sempre observem um IT. Abertura de domingo, dia 5, tá aqui. Pelo menos a quebra de um IT. Ou seja, swing, swing, swing. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um topo intermediário. De cá aqui. É um topo intermediário aqui. Quebrou um topo intermediário. O que é que esse mercado está mostrando? Força para um mercado bullish, um mercado altista. Quero fazer uma venda. Sempre observe pelo menos o quê? Uma quebra de um ITL.
Não se baseie em quebras de STL para entradas. Por quê? Já mostrei para vocês. Ó, questão de swings. Eu tenho um ITL aqui. Swing, swing, swing. Tá? ITL. Fechou o Fair Gap também. ITL. Fechou o Fair Gap aqui, David, ó. ITL. Olha como o mercado já começa a mostrar junções de ITL ao longo do seu caminho aqui, ó. Aqui, ITL, horário, 1 da tarde. Retornos, basicamente, para você poder fazer uma compra. Aconteceram? Aconteceram, mas o mercado já estava fechado. Ou seja, eu tenho essa referência para quê? Eu posso estar trabalhando, pelo menos no próximo dia. Próximo dia, 9h30 da manhã. Vem dentro do que aqui, ó? Dentro do Fair Gap. Dentro do Fair Gap, dentro desse range. Captura o que aqui, ó? Níveis de liquidez. Níveis de liquidez. Então começa a fazer o que, ó? Jogar o preço lá para baixo. Jogar o preço lá para baixo. E você vai fazendo as modulações. Ah, isso aqui é um topo intermediário. Ah, isso aqui agora se transformou em um topo de longo prazo. Então eu crio uma confiança maior a partir que o mercado está desenvolvendo. Eu sei que eu tenho um topo intermediário aqui, quebrando um fundo intermediário. Eu sei que agora esse topo que era intermediário, ele passou a ser um topo de longo prazo. Ou seja, eu vou ter mais embasamento para acreditar na queda daquele mercado. Eu vou ter mais embasamento para acreditar na queda daquele mercado. Isso atrelado a esse código-fonte que o Michael passou nessa aula 2, tá? Eu vou fazer uma videoaula mais à frente, bem detalhada, mas basicamente o que vocês vão ver nessa aula o Michael falar, eu já passei aqui resumido para vocês. Marca meia-noite e 30, máxima, mínima, escolhe um PDLA ali dentro, tá? Mede esse PDLA da forma que eu mostrei para vocês, 100, 0, 1, 50, 25, 75, porque esse PDLA vai servir de embasamentos ali caso você queira pegar uma operação a partir daquele range. O mercado ele trabalhou para cima, ele tende a estar buscando preços mais altos. O mercado ele trabalhou para baixo desse range de meia-noite a meia-noite e meia, ele tende a estar buscando patamares mais baixos. Então você vai lá e coloca a sua FIBO de expansão, meça níveis desse fundo até essa máxima para cima, meça níveis desse fundo até essa máxima para baixo. Aí vai dar níveis de Standard Deviation. Esse Standard Deviation é o quê? São níveis de expansão da FIBO. Esses níveis de expansão da FIBO, eles estão confluenciando com níveis de liquidez. Eu tenho fundo duplo, eu tenho topo duplo, eu tenho topo de um dia anterior, tenho níveis de liquidez relevante? Tenho. Se sim, a gente começa a construir nosso embasamento. Ah, tá começando a subir. Tá formando fundos de médio prazo? Tá formando fundos de médio prazo. Esses fundos de médio prazo agora passaram a ser fundos de prazo longo, passaram a ser fundos de prazo longo. Agora a gente começa a olhar com mais veemência para que o mercado comece a trabalhar a nosso favor, a nosso interesse, né? A nosso interesse. Só para concluir, fazer uma revisãozinha do que o Michael passa como sendo o código fonte, né? AltG, sexta-feira, meia-noite e meia. Marca a máxima desse range. Marca a mínima. Marca o preço de abertura. Escolhe um PDLA aqui dentro. Eu prefiro Fair Gap. Qual o melhor Fair Gap que tem aqui? O maior. Basicamente é esse, foi o que eu me peguei por conta. Aqui, pessoal, eu tava ao vivo, tá? Eu tava de madrugada aqui, observando esse novo ensinamento do Michael, porque ele fala, você quer operar Londres? Use isso aqui pra você ver como é que funciona em Londres. Começa a observar isso aqui em Londres, pra você ter uma boa visão. Você vai ver ele falando isso, tá? Você vai ver ele falando isso. Então eu fui ver Londres aqui, ó, acontecendo. Depois que formou a faixa aqui, o que aconteceu? Ó, tá vendo o mercado quebrando swings aqui, ó? Tal, coisa e outra, tal, podendo ter visão aqui altista, tal, coisa e outra. Foi o que eu tava vendo basicamente aqui no 1 minuto. Aí eu lembrei o Michael falando, ó, se ele vem abaixo dessa mínima aqui, ó, esquece. Puxa uma fibra de extensão, desse topo até esse fundo e estica ele pra cá. Deixa eu colocar aqui. E você pode ter níveis aí mais baixos. Bem aqui, ó. Ele trabalhou abaixo aqui. Eu já comecei a ver isso aqui como bloco. O mercado começou a fazer o quê? Começou a cair. Topo intermediário. Quase que um topo intermediário aqui. Isso aqui foi o quê? Um topo de longo prazo. O mercado começou a ser jogado para baixo. Lá para baixo. Voltou, trabalhou acima disso daqui. Fibra de expansão. Vamos medir do fundo até o topo. Olha lá, nível 1, certeiro. Isso aqui foi simplesmente o topo do dia. Topo do dia aqui, ó. Aí o preço ele faz o quê? Ele volta pra dentro do range, trabalha abaixo. O que é que o mercado ele tá dizendo pra gente? Ó, cara, 7 e 5, trabalhou abaixo. Começa a ver o mercado com visão mais baixista, tá? Porque isso aí tudo indica que ele vai trabalhar mais baixo. O código fonte que o Michael passa nessa aula é esse. Que, diga-se de passagem, é excepcional, pessoal. É excepcional. Muito, muito lindo mesmo. 50%. Máxima. Fair Gap aqui, ó. Fair Gap aqui. E queda. Ah, David, eu só consigo operar a partir das 9h30 que você mandou. Mas aqui eu perdi uma operação. Aqui você vai estar estudando, você vai estar criando visão, você vai estar criando tempo gráfico, você vai estar criando toda essa questão, pessoal. Toda essa questão você vai estar criando. Chegou 9h30, ó. Vem aqui, ó. O que é que 9h30 faz? 9h30, captura a liquidez. Ó. Captura a liquidez. Quebra o quê? Swing low. E deixa o quê? Fair Gap. Eu peguei essa entrada aqui, pessoal. Essa entrada aqui. Eu entrei aqui pela interação com esse nível de void aqui. Esse vazio de liquidez aqui, ó. O primeiro quadrante aqui, tá? Pela interação do primeiro quadrante eu vendi aqui. Depois revendi aqui, ó. Novamente. Tá? Revendi aqui novamente. Quebrou o swing low aqui, ó. 9h30 tem inúmeras possibilidades, pessoal. Vocês vão ficar muito tranquilos quanto a isso. Ó. Fair Gap. Quebrou novamente aqui, ó. Fair Gap. Olha lá, Fair Gap. Quebrou novamente aqui, ó. Volta pra completar o quê? Esse Fair Gap. E joga pra onde? Lá pra baixo. 1, 2, 3. Intermediário. 1, 2 ou 1, 2. 3 por aqui, intermediário.
1, 2, 3, intermediário. Um fundo intermediário, 2 fundos intermediários, 3 fundos intermediários. O que isso aqui fica? Longo prazo. Meio-dia. Meio-dia e 30. Máxima. Essa operação aqui eu peguei, ó. Só não carreguei ela porque eu tive que sair com a minha esposa pra fazer compras. Essa operação aqui eu peguei. Saí por aqui mais ou menos, ó. No nível de menos 5 de FIBO. Medir aberturas. Eu saí por aqui, ó. Eu peguei ela aqui, depois que ela trabalhou aqui, e saí por aqui, ó. Tá? Saí por aqui. Essa aqui eu peguei. Meio-dia e meia, máxima, mínima. Abertura. Máxima, mínima, abertura. Trabalhou acima desse range. Níveis de expansão. Pra alta. Começo da mínima até a máxima. Opa, nível 2, quase nível 3, cara. Olha como isso é certeiro. Tal, nível de Fair Value Gap, o nível de range aqui. O Fair Value Gapzinho mais considerável que eu tenho é basicamente esse aqui. Tenho esse e tenho esse anterior, tá? Depois que passou, né, a gente pode ver que o preço respeita muito esse nível de Fair Value Gap aqui. Depois fazer o quê? Capturar níveis de liquidez aqui. Quebrar níveis aqui de swing high. Quebrar níveis aqui de swing high. E voltar dentro do quê? Desse Fair Value Gap. Olha o mercado indo embora, tá, pessoal? Olha o mercado indo embora. É isso, a aula de hoje, LTL mostrada pra vocês e o código-fonte que o Michael tá trazendo em 2025, tá? Sempre nessas aulas de amanhã eu vou passando também novidades do que o Michael tá passando na mentoria 2025. E é isso, pessoal, tamo junto, é só o começo, vamos pausar para o almoço, que de tarde tem mais pedrada na cabeça de vocês, beleza? Tamo junto, é só o começo, vocês puderam perceber que a aula passada sobre ITL e ITH eu disponibilizei no YouTube pra todo mundo, porque isso aqui vai ser um complemento do meu trabalho de swings no YouTube. Eu apresentei pro YouTube logo os swings, vocês puderam ver que pode aplicar na Ásia. Wender, esse conceito é um conceito novo que o Michael tá apresentando, tá? Ele é um conceito novo que o Michael tá apresentando. Pode ir nos backtests que eu venho mostrando pra vocês, que eu venho falando com vocês.